Numa noite chuvosa, um jovem vendedor de doces ouve por acaso um plano para tomar o controle de uma gigante da tecnologia. Ignorado pelo fundador da empresa, ele revela uma gravação secreta que confirma a conspiração. Esse gesto silencioso desencadeia uma reviravolta que muda o destino de todos os envolvidos. A chuva castigava a Avenida Berrini naquela segunda-feira de julho. O inverno paulistano mostrava sua face mais implacável, com ventos gelados que cortavam a pele e uma garoa fina que ensopava até os ossos. Mesmo assim, Lucas Oliveira, um jovem de 15 anos, magro e de olhos atentos, permanecia firme na entrada do imponente edifício Cristal, protegendo sua pequena caixa de brigadeiros com uma capa plástica improvisada. "Brigadeiro gourmet, 2 por 10, 3 por 15", anunciava com voz firme, tentando atrair a atenção dos executivos que entravam e saíam apressados do prédio, muitos sem sequer notá-lo. Lucas não era como os outros garotos de sua idade. Enquanto a maioria estudava e se preocupava com jogos e redes sociais, ele enfrentava as ruas de São Paulo desde os 12 anos, quando sua mãe adoeceu e as contas começaram a se acumular. Seu pai, caminhoneiro, havia partido para uma viagem pelo país e nunca mais retornado. O apartamento pequeno no extremo da Zona Leste ficara para trás quando o aluguel atrasou demais. Agora, ele e Dona Irina Petrova, uma senhora russa de 72 anos que o acolhera como a um neto, dividiam um quarto modesto em um abrigo para pessoas em situação vulnerável no Brás. Dona Irina tinha chegado ao Brasil há 15 anos, fugindo de problemas políticos em seu país. Era uma professora aposentada com um português carregado de sotaque, mas com um coração generoso que rapidamente se afeiçoou ao menino de olhar esperto. "Lembrar sempre, Lukátka", dizia ela, usando o diminutivo russo para seu nome. "Ouvidos que escutam enxergam melhor que olhos distraídos." Foi ela quem ensinou a Lucas alguns rudimentos de russo durante as noites no abrigo, quando não conseguiam dormir por causa do barulho ou do frio. O menino tinha facilidade para idiomas e memorizava rapidamente frases e expressões, o que encantava a senhora. "Você tem cabeça boa, menino, muito boa." Naquela noite específica, enquanto a chuva intensificava e os últimos executivos deixavam o prédio, Lucas preparava-se para guardar sua caixa de doces quando notou 3 homens abrigados sob a marquise lateral do edifício. Diferente dos outros, não vestiam ternos impecáveis, mas roupas casuais e elegantes. Falavam em voz baixa e, para sua surpresa, em russo. Instintivamente, Lucas recuou para as sombras, ajustando sua posição para que pudesse ouvir melhor. Seu coração disparou quando começou a entender fragmentos da conversa. "O contrato já está com o departamento jurídico", dizia o mais alto dos 3, um homem calvo de barba bem aparada. "Ninguém vai perceber as cláusulas na seção 17. Estão escondidas no meio de termos técnicos." "Tem certeza que o Vieira não vai notar?" perguntou o segundo homem, mais jovem e nervoso, tamborilando os dedos na pasta que carregava. "Aquele aleijado está mais preocupado com sua saúde do que com detalhes contratuais", respondeu o terceiro, um homem corpulento de cabelos grisalhos. "Em 6 meses, a Vieira Tech será nossa. O conselho vai aprovar nossa proposta amanhã, e quando perceberem o que aconteceu, já será tarde demais." Lucas engoliu em seco. Mesmo com seu conhecimento limitado de russo, compreendeu que aqueles homens tramavam algo contra alguém, chamado Vieira. Lembrou-se instantaneamente das manchetes recentes sobre Eduardo Vieira, o fundador da Vieira Tech, uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. O empresário havia sido destaque na revista Forbes e era conhecido por sua genialidade no desenvolvimento de softwares de inteligência artificial. "Precisamos garantir que ele assine pessoalmente", continuou o homem calvo. "Se passar pelo departamento jurídico interno, podem identificar as brechas." "Fiquem tranquilos", respondeu o mais velho. "Já subornei 2 advogados externos. Eles estão do nosso lado e vão pressionar pela assinatura imediata, alegando urgência." Lucas sentiu as pernas tremerem. O que acabara de ouvir era claramente um plano para enganar o empresário e tomar sua empresa. Com cuidado, retirou o celular velho do bolso, um presente de Dona Irina
que insistira que ele precisava estar conectado. E com as mãos trêmulas ativou o gravador de voz. Era uma loucura, pensou. Quem acreditaria em um menino de rua? Os homens continuaram conversando por mais 10 minutos, discutindo detalhes de cláusulas contratuais e como agilizariam o processo para tomar o controle da empresa. Quando finalmente se despediram e seguiram para o estacionamento, Lucas estava encharcado, tremendo de frio e com o coração aos pulos. Voltou para o abrigo naquela noite com menos dinheiro que o habitual, mas com algo potencialmente mais valioso: a gravação. Ao chegar, encontrou Dona Irina preocupada com sua demora. Lukátka, pensei que algo ruim aconteceu. Está encharcado. Dona Irina, ele disse com os olhos arregalados, preciso da sua ajuda. Ouvi homens falando em russo. Estão planejando roubar uma empresa. A senhora o observou com atenção enquanto ele relatava o que havia escutado. Após ouvir a gravação, seu semblante endureceu. Isso é muito sério, menino. Esses homens estão falando sobre cláusulas ocultas em um contrato. Querem tirar a empresa de alguém chamado Vieira. É o Eduardo Vieira da Vieira Tech, aquele empresário famoso que aparece nos jornais, explicou Lucas, mostrando no celular uma foto do homem. Alto, de porte elegante, sempre apoiado em uma bengala personalizada. Precisamos avisar esse homem, declarou Dona Irina com firmeza. O que eles estão planejando é uma traição. Na minha terra chamamos isso de Zmeini Ukus, a mordida da serpente. Quando vem de quem você confia. Mas como? Quem vai acreditar em nós? Lucas questionou, passando a mão pelos cabelos molhados. Amanhã você vai até lá, respondeu a senhora com determinação. Eu vou traduzir toda a conversa e escrever em um papel. Você leva a gravação e tenta falar com esse homem. Naquela noite, Lucas mal conseguiu dormir. Enquanto outros garotos de sua idade sonhavam com jogos de futebol ou videogames, ele estava prestes a entrar no arranha-céu mais imponente da Avenida Berrini para tentar salvar um império tecnológico. A ironia não lhe escapava. Ele, que nunca tivera um computador próprio, agora segurava nas mãos o destino de uma das maiores empresas de tecnologia do país. De madrugada, enquanto Dona Irina dormia, Lucas ouviu a gravação repetidas vezes, tentando memorizar cada palavra em russo e seu significado. Sabia que sua chance de ser ouvido era mínima, mas algo dentro dele o impulsionava a tentar. Talvez fosse o desejo de fazer a diferença, ou simplesmente a esperança de que, se ajudasse Eduardo Vieira, sua própria vida pudesse mudar. O que ele não imaginava era o quanto sua decisão transformaria não apenas seu futuro, mas o destino de muitas outras pessoas. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo, continuando. Na cobertura do edifício sede da Vieira Tech, Eduardo Vieira observava São Paulo através das imensas janelas de vidro. Aos 47 anos, o empresário havia construído um império tecnológico que começara em uma garagem no Itaim Bibi e agora ocupava 3 andares de um dos prédios mais imponentes da Avenida Berrini. A vista panorâmica da cidade era de tirar o fôlego, especialmente naquela manhã em que o céu, após a tempestade da noite anterior, exibia um azul quase irreal. Vieira ajustou o peso do corpo sobre a elegante bengala de prata, um objeto que, ao longo dos últimos 2 anos, tornara-se não apenas um apoio, mas parte de sua identidade. Diagnosticado com esclerose múltipla aos 45 anos, no auge do sucesso de sua empresa, ele transformara sua limitação física em um símbolo de resiliência. A bengala, personalizada com um pequeno cristal azul no topo, a cor da empresa, era agora sua marca registrada, tanto quanto seu olhar penetrante e a barba sempre perfeitamente aparada. Eduardo, a reunião do conselho está marcada para as 14 horas. Todos confirmaram presença, anunciou Carolina Martins, diretora de operações e sua pessoa de maior confiança ao entrar na sala. Alta, de pele negra e cabelos crespos, curtos, Carolina era conhecida por sua competência e lealdade inabaláveis. Incluindo nossos amigos russos? Perguntou Eduardo, virando-se com um movimento calculado,
adaptando-se à rigidez crescente em sua perna esquerda. Sim, o trio completo. Vitor Bragança, Henrique Meirelles e André Buarque confirmaram. Parecem ansiosos com a assinatura do novo acordo de expansão. Eduardo assentiu, pensativo. Aqueles 3 membros do conselho haviam se aproximado nos últimos meses, sempre alinhados em votações estratégicas, sempre sugerindo mudanças que, sutilmente, diminuíam seu poder decisório. Não era paranoia. Como empresário, Eduardo desenvolvera um 6º sentido para detectar ameaças, e algo naquele grupo não lhe parecia confiável. Há algo no comportamento deles que me incomoda, Carol, confessou, usando o apelido que só era permitido a poucos. É como se estivessem jogando xadrez enquanto todos estamos jogando damas. Coincidentemente, recebi o contrato de expansão esta manhã. Estão pressionando por uma assinatura rápida, alegando prazos com investidores estrangeiros, comentou Carolina, estendendo uma pasta. Quer que o departamento jurídico analise com mais cuidado? Não há tempo, respondeu Eduardo folheando o documento extenso. Eles argumentarão que qualquer atraso pode comprometer os investimentos. Você sabe como o conselho fica nervoso quando mencionamos perda de capital. O diálogo foi interrompido por uma batida hesitante na porta. Ambos se viraram surpresos com a interrupção. Aquele andar era restrito e as reuniões sempre agendadas com antecedência. Entre, ordenou Eduardo. A porta se abriu lentamente, revelando Marina, sua secretária, visivelmente constrangida. Senhor Vieira, desculpe a interrupção. Há um rapaz na recepção insistindo em falar com o senhor. Diz que é urgente, algo sobre um complô contra a empresa. Eduardo e Carolina trocaram olhares intrigados. Um rapaz? Que tipo de rapaz? Indagou o empresário. Um adolescente, senhor. Aparentemente vende doces no entorno do edifício. Normalmente não permitiríamos, mas ele está muito agitado. Mencionou algo sobre uma gravação em russo e conspiradores. A segurança já estava prestes a removê-lo quando decidi consultar o senhor, considerando a especificidade da alegação. Eduardo franziu o senho. São Paulo estava cheia de golpistas e oportunistas, e sua posição atraía todo tipo de abordagem inusitada. Mesmo assim, a menção ao idioma russo o intrigou. Poucos sabiam que 3 de seus conselheiros eram descendentes de imigrantes russos e ocasionalmente se comunicavam nesse idioma durante conversas informais. Provavelmente é algum trote ou alguém buscando dinheiro, comentou Carolina. Eduardo considerou a situação por alguns segundos, apoiando-se mais firmemente na bengala. Mande-o subir, decidiu finalmente. Se for um golpe, quero ver a criatividade do rapaz. Se não for, deixou a frase no ar com um leve dar de ombros. Minutos depois, um Lucas visivelmente nervoso era conduzido à sala. O contraste não poderia ser maior. O adolescente magro, com roupas simples e uma pequena caixa de brigadeiros, parado no centro do escritório luxuoso, com piso de mármore e obras de arte contemporânea nas paredes. Então, jovem, ouvi que você tem informações urgentes sobre minha empresa. Eduardo começou, sentando-se em sua poltrona ergonômica, a bengala cuidadosamente posicionada ao seu lado. Lucas engoliu em seco, intimidado pela imponência do lugar e pela presença do empresário, que só conhecia por fotos de jornal. Em pessoa, Eduardo Vieira irradiava autoridade, mesmo sentado. Senhor Vieira, eu vendo brigadeiros aqui perto e ontem à noite, quando estava chovendo muito, eu ouvi 3 homens conversando em russo na lateral do prédio. Começou com a voz trêmula. Eles falavam sobre um contrato com cláusulas escondidas para tirar o controle da sua empresa em 6 meses. Eduardo ergueu uma sobrancelha, mantendo a expressão neutra enquanto Carolina, de pé ao lado, cruzava os braços em sinal de ceticismo. E como você entenderia uma conversa em russo, rapaz? Questionou o empresário. Aprendi com Dona Irina, uma senhora russa que mora comigo no abrigo do Brás. Ela tem me ensinado há quase 3 anos, explicou Lucas, ganhando mais confiança ao falar da idosa. Eu não entendi tudo, mas entendi o suficiente para saber que eles querem enganar o senhor. E eu gravei a conversa. Com mãos ligeiramente trêmulas, Lucas retirou do bolso um celular antigo, acessou o aplicativo de gravação e estendeu o aparelho.
Está tudo aqui. Eles mencionaram cláusulas na seção 17 e chamaram o senhor de... Hesitou. De aleijado? Completou Eduardo com um sorriso amargo. Não seria a primeira vez. Continue. Sim, isso, confirmou Lucas envergonhado. Eles disseram que o senhor está muito preocupado com sua saúde para anotar os detalhes do contrato e falaram sobre subornar advogados externos para pressionar uma assinatura rápida. Carolina e Eduardo trocaram olhares significativos. O rapaz havia mencionado detalhes específicos demais para ser apenas um golpe improvisado. A diretora pegou o telefone e fez um gesto silencioso pedindo permissão para escutar a gravação. Rapaz, vou ser direto, Eduardo declarou, fixando seus olhos nos de Lucas. Você tem noção do que está alegando? Está acusando membros do conselho de uma empresa de tecnologia avaliada em bilhões de reais de conspiração e fraude. Eu sei que parece loucura, respondeu Lucas, sustentando o olhar. E sei que ninguém acreditaria em um menino que vende brigadeiros. Mas a minha avó, quer dizer, Dona Irina, sempre me ensinou que a verdade é mais importante que o mensageiro. Algo na sinceridade do garoto tocou Eduardo. Em seus anos de experiência com pessoas, desenvolvera uma capacidade quase instintiva de identificar mentirosos. Aquele rapaz poderia estar enganado ou confuso, mas não parecia estar mentindo. Carolina, que escutava atentamente a gravação, subitamente empalideceu. Sendo neta de ucranianos, compreendia o suficiente do idioma para reconhecer palavras-chave. Eduardo, interrompeu com urgência na voz, você precisa ouvir isso. Ele está falando a verdade. Consigo identificar menções a cláusulas ocultas, prazos de 6 meses e... Baixou a voz. O nome de Vitor Bragança está claramente mencionado como líder do plano. O semblante de Eduardo endureceu. Vitor Bragança era o mais antigo membro do conselho, alguém que considerava quase um mentor nos primeiros anos da empresa. A sensação de traição foi imediata e intensa. Deixe-me ouvir, solicitou, estendendo a mão para o celular. Enquanto a gravação prosseguia, o rosto do empresário transformava-se gradualmente. A expressão cética deu lugar ao choque, depois à raiva controlada e, finalmente, a uma resolução fria e calculista que Lucas achou mais assustadora que qualquer demonstração de fúria. Carol, cancele minha participação na reunião do conselho. Diga que tive uma recaída e precisei ir ao médico com urgência. Enquanto isso, convoque nossos advogados de confiança e peça uma análise minuciosa desse contrato, especialmente a seção 17. Quero um relatório completo em 2 horas. A diretora assentiu e saiu rapidamente da sala, deixando Eduardo a sós com o adolescente, que permanecia em pé, desconfortável. Sente-se por favor, indicou o empresário apontando para a cadeira à sua frente. Como é seu nome? Lucas Oliveira, senhor. Bem, Lucas Oliveira, parece que você acaba de salvar minha empresa de um golpe bilionário, declarou Eduardo com um sorriso contido. E isso merece mais que um simples agradecimento. Lucas piscou confuso. Não esperava ser acreditado tão rapidamente, muito menos valorizado daquela forma. Eu só fiz o que achei certo, senhor. A maioria das pessoas não faria nem isso, respondeu Eduardo, observando-o com interesse renovado. Agora me fale mais sobre essa Dona Irina e sobre como você aprendeu russo vendendo brigadeiros nas ruas de São Paulo. E assim, enquanto a tempestade se armava nos bastidores da Vieira Tech, Lucas começou a contar sua história ao homem que, sem que ele soubesse ainda, transformaria completamente seu destino. A tarde na Vieira Tech transformou-se em um turbilhão de atividades. Enquanto Lucas permanecia no escritório de Eduardo, observando fascinado o movimento de advogados e executivos que entravam e saíam com documentos e expressões tensas, Carolina coordenava uma verdadeira operação de investigação nos bastidores. Preciso ligar para a Dona Irina, lembrou-se Lucas de repente. Ela deve estar preocupada. Eu só disse que viria tentar falar com o senhor, mas já passou do horário de almoço. Eduardo, que analisava documentos em seu tablet, ergueu os olhos. Use meu telefone, ofereceu, indicando o aparelho sobre a mesa, e convide-a para vir até aqui.
Gostaria de agradecer pessoalmente à pessoa que ensinou russo ao meu salvador improvável. Lucas discou o número do abrigo, embaraçado pela generosidade inesperada. Após explicar brevemente a situação para Dona Irina e tranquilizá-la de que não estava em apuros, transmitiu o convite do empresário. Ela disse que vem, informou desligando o telefone com cuidado quase reverencial. Mas vai demorar um pouco. O ônibus do Brás até aqui leva quase 1 hora neste horário. Mandarei um carro buscá-la, decidiu Eduardo prontamente, enviando uma mensagem para sua secretária com o endereço que Lucas lhe forneceu. Enquanto esperavam, o empresário insistiu para que o jovem lhe contasse mais sobre sua vida. Com hesitação inicial que logo se transformou em um relato fluido, Lucas narrou sua trajetória, a doença da mãe, o abandono do pai, as dificuldades financeiras e como conhecera Dona Irina no abrigo. Ela não tinha ninguém, eu não tinha ninguém. Acabamos virando família, explicou com simplicidade. Foi ela quem me incentivou a vender brigadeiros em vez de ficar pedindo dinheiro. Dizia que trabalho honesto constrói caráter e que educação e idiomas abrem portas. Eduardo ouvia atentamente, impressionado com a maturidade do adolescente. Antes que pudesse comentar, Carolina irrompeu na sala, segurando uma pasta e com um semblante grave. Encontramos, anunciou colocando os documentos na mesa. Seção 17, subseção C, parágrafos 5 a 9. Está tudo lá, camuflado entre termos técnicos sobre transferência de propriedade intelectual. Basicamente, o contrato transfere gradualmente o controle operacional da empresa para um comitê executivo especial ao longo de 6 meses. E adivinha quem compõe esse comitê? Nossos amigos russos, concluiu Eduardo com um lampejo de ira nos olhos que rapidamente deu lugar a uma calma calculista. E os advogados externos, confirmado também. 2 deles receberam pagamentos substanciais de uma offshore controlada por Vitor. Estamos rastreando o caminho do dinheiro agora. Eduardo pressionou as têmporas processando a traição. Vitor Bragança havia sido seu mentor, o primeiro a acreditar em seu projeto quando a Vieira Tech era apenas uma ideia ambiciosa. A dor da deslealdade era quase física. O que faremos com a reunião do conselho? Perguntou Carolina. Vamos mantê-la, respondeu Eduardo após um momento de reflexão. Mas com uma pequena alteração na agenda. Prepare uma apresentação com tudo o que descobrimos. Quero todos os membros do conselho presentes, não apenas nossos conspiradores. Vai confrontá-los publicamente? Questionou a diretora surpresa. Da maneira mais paulistana possível, com elegância e provas irrefutáveis, confirmou Eduardo, um sorriso frio desenhando-se em seus lábios. Eles me subestimaram por causa disso, acrescentou, batendo levemente na bengala. Vamos mostrar que minha mente funciona perfeitamente. A porta abriu-se novamente e Marina anunciou a chegada de Dona Irina. A senhora de cabelos brancos entrou apoiada em sua própria bengala, bem mais simples que a de Eduardo, mas igualmente digna em sua postura. Vestia roupas modestas, porém impecavelmente limpas, e seu olhar astuto avaliou rapidamente a sala antes de se fixar no empresário. Senhor Vieira, cumprimentou em português carregado de sotaque. Agradeço o transporte, muito confortável. Eduardo levantou-se, apoiando-se na bengala, e estendeu a mão livre. Dona Irina, é um prazer conhecê-la. Seu pupilo salvou minha empresa hoje. A idosa sorriu com orgulho maternal para Lucas antes de voltar-se para o empresário. Lukátka tem bom coração e ouvidos atentos. Na Rússia dizemos, quem sabe escutar, aprende 2 vezes. Precisaremos de sua ajuda para traduzir completamente a gravação, explicou Eduardo. Temos partes cruciais, mas queremos entender cada detalhe. Antes da reunião do conselho. As horas seguintes transcorreram em intensa preparação. Dona Irina, sentada confortavelmente em um sofá no escritório de Eduardo, traduzia meticulosamente cada trecho da conversa gravada, enquanto Carolina registrava tudo. Lucas observava alternando entre o orgulho pela habilidade de sua mentora e o assombro com a magnitude da conspiração que havia descoberto. Às 15h30, com a reunião do conselho reagendada para as 16 horas, Eduardo fez uma pausa nos preparativos
e aproximou-se de Lucas, que admirava a vista da cidade pela janela panorâmica. Já imaginou São Paulo dessa altura antes? Perguntou o empresário, posicionando-se ao lado do jovem. Nunca, admitiu Lucas. De onde moro só vejo os prédios de longe. Parecem outro mundo. Eu também vim de baixo, revelou Eduardo. Meu pai era mecânico em Santo Amaro, minha mãe costureira. Cresci em um sobrado apertado, dividindo quarto com 2 irmãos. Só cheguei aqui porque alguém acreditou em mim quando eu tinha pouco mais que sua idade. Lucas virou-se, surpreso. O senhor não nasceu rico? Longe disso, Eduardo sorriu. Consegui uma bolsa para estudar programação quando tinha 17 anos, graças a um professor que viu potencial em mim. Foi meu primeiro degrau. Sempre prometi a mim mesmo que, se tivesse sucesso, retribuiria o favor. A implicação ficou suspensa no ar entre eles, mas antes que pudessem continuar a conversa, Carolina informou que era a hora da reunião. O conselho estava completo, aguardando na sala de conferências. Venham comigo, convidou Eduardo, surpreendendo tanto Lucas quanto Dona Irina. Vocês são parte fundamental desta história agora. A sala de conferências da Vieira Tech ocupava metade do andar e impressionava pela combinação de tecnologia e elegância. Uma enorme mesa oval acomodava 12 pessoas, todas em trajes formais e com expressões intrigadas ao ver Eduardo entrar acompanhado por um adolescente e uma idosa. Senhoras e senhores do conselho, peço desculpas pelo atraso e pelos convidados inesperados. Começou Eduardo, tomando seu lugar à cabeceira da mesa. Mas eles são essenciais para o assunto que iremos discutir hoje. Na extremidade oposta, Vitor Bragança, um homem de seus 60 anos, cabelos grisalhos e porte aristocrático, franziu o senho. Eduardo, temos uma pauta definida e um contrato importante para aprovar, protestou com voz controlada. Assuntos pessoais deveriam ser tratados em outro momento. Mas este é um assunto eminentemente profissional, Vitor, respondeu Eduardo, mantendo um sorriso cordial enquanto fazia um sinal para Carolina iniciar a apresentação no telão. Na verdade, trata-se do futuro da nossa empresa. A tela iluminou-se com a imagem ampliada do contrato, destacando a seção 17. Ao lado, uma tradução da conversa gravada apareceu, com os nomes dos participantes claramente identificados. Senhores e senhoras, antes de assinarmos qualquer documento hoje, gostaria de compartilhar uma descoberta interessante feita por estes meus convidados, continuou Eduardo, indicando Lucas e Dona Irina. Parece que nosso contrato de expansão contém algumas peculiaridades não discutidas abertamente. O rosto de Vitor empalideceu visivelmente, enquanto Henrique Meirelles e André Buarque, os outros 2 conspiradores, trocavam olhares nervosos. Do que está falando, Eduardo? Questionou Teresa Gomes, uma das conselheiras independentes, inclinando-se para analisar melhor o documento projetado. Estou falando de uma tentativa coordenada de assumir o controle da Vieira Tech através de cláusulas contratuais ocultas, respondeu Eduardo, seu tom agora afiado como uma lâmina. Cláusulas inseridas por pessoas que acreditavam que minha condição física afetava minha capacidade mental. Um murmúrio chocado percorreu a sala enquanto Carolina avançava para mostrar as evidências. Transferências bancárias, e-mails comprometedores e, por fim, a transcrição completa da conversa gravada. Isso é um absurdo, uma montagem, protestou Vitor, levantando-se abruptamente. Você não pode acreditar nas palavras de um moleque de rua e uma velha imigrante contra membros respeitados deste conselho. O silêncio que seguiu foi quebrado pela voz calma de Dona Irina. Na minha terra, pronunciou ela claramente, encarando Vitor. Homens que traem são chamados de predatelli, traidores. Não importa quão caros sejam seus ternos. A declaração inesperada e direta provocou um instante de tensão absoluta antes que Eduardo retomasse a palavra. Senhores conselheiros, tenho aqui pareceres de 3 escritórios de advocacia independentes, confirmando que as cláusulas escondidas neste contrato constituem fraude corporativa. Também tenho provas de pagamentos irregulares
a advogados externos para acelerar a aprovação deste documento sem a devida diligência. Eduardo levantou-se, apoiando-se na bengala, sua figura emanando uma autoridade inabalável. Proponho, portanto, a destituição imediata dos conselheiros Vítor Bragança, Henrique Meirelles e André Buarque, por violação do Código de Ética e tentativa de fraudar esta empresa. Solicito uma votação nominal agora. O que se seguiu foi uma demonstração impecável de liderança. Com evidências incontestáveis e apoio dos demais conselheiros chocados com a traição, Eduardo conseguiu a aprovação unânime para a destituição dos conspiradores. Quando Vítor, o último a sair, lançou um olhar de puro ódio em direção a Lucas, Eduardo posicionou-se sutilmente entre eles, um gesto protetor que não passou despercebido pelo jovem. Após a saída tumultuada dos ex-conselheiros, escoltados por seguranças, Eduardo retornou à sala, onde Lucas e Dona Irina aguardavam, acompanhado por Carolina e alguns conselheiros remanescentes. Vocês salvaram não apenas minha empresa, mas a subsistência de mais de 2.000 funcionários, declarou o empresário. A Vieira Tech deve muito a vocês, e eu, pessoalmente, também. Virando-se especificamente para Lucas, continuou. Você mostrou mais integridade e coragem que muitos adultos que conheço, e me fez lembrar da importância de retribuir oportunidades. O jovem vendedor de brigadeiros encarou o poderoso empresário, sentindo que aquele momento mudaria para sempre o curso de sua vida, sem imaginar o quanto essa intuição estava correta. O apartamento na Vila Mariana era modesto, mas aconchegante, com janelas que permitiam a entrada generosa da luz matinal. Lucas Oliveira, agora com 20 anos, ajustava a gravata azul marinho diante do espelho, enquanto tentava controlar o nervosismo. Seu reflexo mostrava um jovem alto, de ombros largos e olhar confiante, muito diferente do adolescente franzino que vendia brigadeiros 5 anos antes. Está muito elegante, Lukács, elogiou Dona Irina, entrando no quarto com passos lentos, mas ainda firmes para seus 77 anos. Como um verdadeiro executivo. Lucas sorriu para a idosa. Os anos haviam sido generosos com Dona Irina, desde que se mudaram para aquele apartamento, presente de Eduardo Vieira. Sua saúde melhorara consideravelmente com acesso a tratamentos adequados, e o conforto de um lar seguro trouxera de volta o brilho aos seus olhos claros. É só uma apresentação de estágio, vovó, respondeu, usando o termo carinhoso que adotara para a mulher que o criara como neto. Mas obrigado. O terno foi um exagero? Nunca é exagero mostrar respeito pelo trabalho, afirmou ela com convicção, ajustando o nó da gravata com mãos experientes. Lembre-se do que sempre digo. A aparência abre portas, mas o caráter decide se você fica, completou Lucas, repetindo um dos muitos ditados que a idosa lhe ensinara ao longo dos anos. Após o episódio que salvara a Vieira Tech, a vida de Lucas transformara-se completamente. Eduardo Vieira, fiel à sua promessa de retribuir oportunidades, oferecera a ele e Dona Irina um apartamento e garantira que o jovem retomasse os estudos em uma das melhores escolas particulares de São Paulo. Inicialmente resistente à ideia de deixar as ruas, Lucas acabou convencido pela insistência de Dona Irina e pela perspectiva de um futuro melhor. Adaptar-se não fora fácil. Apesar de inteligente, Lucas teve que superar anos de educação fragmentada, enfrentando o preconceito velado de colegas de classe média alta e professores que duvidavam de sua capacidade. Foram noites de estudo intenso, com Dona Irina preparando chá forte e incentivando-o a não desistir. A melhor vingança é o sucesso, repetia ela, quando as lágrimas de frustração ameaçavam vencê-lo. A dedicação valerá a pena. Lucas não apenas completou o ensino médio com distinção, mas conquistou uma bolsa integral para a administração de empresas na FGV, uma das universidades mais prestigiadas do país. Agora, no 3º ano da faculdade, iniciava seu estágio na própria Vieira Tech, no Departamento de Responsabilidade Social Corporativa. Eduardo ligou ontem à noite quando você estava na biblioteca, comentou Dona Irina, ajudando-o a reunir os documentos para a apresentação.
Disse que não estará na reunião de hoje, mas que Carolina vai representá-lo. Lucas assentiu, tentando disfarçar o desapontamento. Nos primeiros anos após o incidente, Eduardo mantivera contato frequente, convidando-os para jantares ocasionais e monitorando de perto o progresso acadêmico do jovem. Recentemente, porém, os encontros haviam se tornado mais raros. Segundo Carolina, a condição de saúde do empresário exigia cuidados cada vez mais intensivos, limitando suas aparições públicas. Tudo bem, é melhor assim. Não quero tratamento especial, respondeu Lucas, embora sentisse falta da presença orientadora de Eduardo. Após um café da manhã rápido, Lucas despediu-se de Dona Irina e saiu para a estação de metrô. O trajeto até a Berrine era longo, mas ele preferia o transporte público, uma escolha que surpreendia seus colegas universitários, muitos dos quais dirigiam carros importados para a faculdade. 40 minutos depois, Lucas atravessava o saguão da Vieira Tech com um misto de nostalgia e ansiedade. O prédio continuava imponente, mas agora, em vez de observá-lo como um estranho pela calçada, ele tinha um crachá que lhe garantia acesso. O contraste não lhe passava despercebido. No 30º andar, Carolina Martins o aguardava. Aos 43 anos, ela agora ocupava o cargo de CEO operacional da empresa, conduzindo os negócios diários, enquanto Eduardo, ainda presidente do conselho, focava em direcionamentos estratégicos de longo prazo. Pontual como sempre, observou ela com um sorriso, conduzindo-o para a sala de reuniões. Nervoso? Um pouco, admitiu Lucas. É a primeira vez que apresento algo formal para o comitê de investimentos. Você vai se sair bem, garantiu Carolina. Li seu relatório preliminar. É sólido, inovador e alinhado com nossos valores. Só precisa defender suas conclusões com a mesma convicção com que entrou neste prédio 5 anos atrás. A reunião começou pontualmente às 9 horas, com 6 executivos seniores, além de Carolina. Lucas apresentou sua análise sobre os programas sociais da Vieira Tech, destacando áreas de melhoria e sugerindo novas iniciativas. Suas propostas eram ousadas, incluindo parcerias com ONGs de base comunitária e investimentos em capacitação tecnológica para jovens de baixa renda, mas fundamentadas em pesquisas minuciosas e análises de custo-benefício. Impressionante, Sr. Oliveira, comentou Paulo Mendes, diretor financeiro, após a apresentação. Mas algumas dessas iniciativas representariam custos significativos sem retorno imediato mensurável. Como justifica esses investimentos em um cenário econômico instável? Lucas respirou fundo antes de responder. Era a pergunta que esperava e temia. Diretor Mendes, vejo esses investimentos não como custos, mas como sementes. A Vieira Tech cresceu vendendo software, mas prospera graças a pessoas. Ao investir em comunidades carentes, não estamos apenas cumprindo responsabilidade social, estamos cultivando talentos que, de outra forma, permaneceriam invisíveis. Fez uma pausa calculada, lembrando-se dos ensinamentos de comunicação que recebera na faculdade. Além disso, nossas pesquisas indicam que consumidores, especialmente da geração Z, priorizam marcas com propósito autêntico. Cada real investido em impacto social gera aproximadamente R$ 3 em valor de marca e fidelização. É um caso de negócio tanto quanto um imperativo ético. A sala ficou em silêncio por alguns segundos, até Carolina intervir. Obrigada, Lucas. O comitê analisará suas propostas e retornará com uma decisão na próxima semana. Ao sair da reunião, Lucas sentia-se simultaneamente exausto e energizado. Dirigiu-se à sua pequena estação de trabalho, onde pretendia revisar alguns relatórios antes do almoço. Foi interrompido pela chegada de Marcela Prado, uma analista júnior que ocupava a mesa ao lado. Como foi? Perguntou ela, curiosa. Conseguiu convencê-los? Difícil dizer, respondeu Lucas com um suspiro. Eles escutaram, pelo menos. O resto depende de quanto estão dispostos a mudar. Bem, enquanto você estava lá em cima impressionando os chefões, descobri algo interessante nos relatórios de auditoria externa, comentou Marcela, baixando a voz e aproximando-se.
Achei que poderia te interessar considerando seu projeto. Intrigado, Lucas examinou os documentos que ela exibiu em seu tablet. Eram relatórios de conformidade ambiental e trabalhista de fornecedores da Vieira Tech na Ásia e na América Latina. Quanto mais lia, mais seu senho franzia. Isso não pode estar certo, murmurou, analisando os dados sobre condições de trabalho precárias, violações ambientais em fábricas terceirizadas e esquemas fiscais complexos que beiravam a ilegalidade. A empresa tem políticas rígidas contra esse tipo de prática. Políticas no papel, respondeu Marcela com expressão grave. Na prática, nosso departamento de compras prioriza custos. E adivinha quem supervisiona a cadeia de fornecimento global? Quem? Perguntou Lucas, embora suspeitasse da resposta. Rafael Torres, protegido de Eduardo Vieira e uma das pessoas mais influentes da empresa. Ninguém questiona seus métodos porque ele entrega resultados. Lucas recostou-se na cadeira, absorvendo o impacto daquelas informações. A Vieira Tech, que salvara há 5 anos, e que o salvara, por sua vez, mostrava-se agora muito diferente da imagem que construíra em sua mente. A empresa que publicamente defendia a inovação ética tinha sombras que contradiziam seus valores declarados. Nos dias seguintes, Lucas conduziu sua própria investigação discreta, cruzando dados e consultando relatórios. Quanto mais aprofundava, mais preocupante a situação se tornava. Não eram apenas fornecedores específicos, mas um padrão sistemático de terceirização para empresas com práticas questionáveis, combinado com estratégias de elisão fiscal agressivas, que, embora tecnicamente legais, contradiziam o discurso de responsabilidade corporativa. A descoberta o colocava em um dilema profundo. Confrontar essas questões significaria desafiar não apenas a estrutura de poder da empresa, mas o próprio Eduardo, o homem que transformara sua vida e em quem depositava enorme admiração e gratidão. Após uma semana de angústia, Lucas compartilhou suas descobertas com Dona Irina durante o jantar. — O que devo fazer, vovó? — perguntou, mexendo distraidamente na comida. — Se eu falar, posso perder tudo o que conquistamos. Se me calar, traio meus princípios. A idosa observou-o longamente, seus olhos azuis penetrantes avaliando o conflito no rosto do neto postiço. — Lembra do que te ensinei sobre escutar? — questionou finalmente. Lucas assentiu. — Que ouvidos atentos enxergam melhor que olhos distraídos. — Exato, confirmou ela. Agora você escutou a verdade. Ignorá-la seria como ficar cego voluntariamente. Mas devo lealdade a Eduardo, argumentou Lucas. Ele nos deu tudo isso. Não, corrigiu Dona Irina com firmeza. Ele reconheceu seu valor e retribuiu uma boa ação. Isso não é compra de silêncio, é oportunidade. A verdadeira lealdade não é concordar sempre, mas ajudar alguém a ser sua melhor versão. Nas primeiras horas da manhã seguinte, Lucas enviou um e-mail solicitando uma reunião privada com Eduardo Vieira. A resposta veio surpreendentemente rápida. O encontro seria naquela mesma tarde. Com o coração pesado, mas determinado, Lucas organizou suas descobertas em uma apresentação objetiva. A decisão estava tomada. Enfrentaria seu mentor com a verdade, mesmo que isso custasse seu futuro na Vieira Tech. O apartamento na Vila Mariana era modesto, mas aconchegante, com janelas que permitiam a entrada generosa da luz matinal. Lucas Oliveira, agora com 20 anos, ajustava a gravata azul marinho diante do espelho enquanto tentava controlar o nervosismo. Seu reflexo mostrava um jovem alto, de ombros largos e olhar confiante. Muito diferente do adolescente franzino que vendia brigadeiros 5 anos antes. — Está muito elegante, Lukática, elogiou Dona Irina, entrando no quarto com passos lentos, mas ainda firmes, para seus 77 anos. Como um verdadeiro executivo. Lucas sorriu para a idosa. Os anos haviam sido generosos com Dona Irina desde que se mudaram para aquele apartamento, presente de Eduardo Vieira. Sua saúde melhorara consideravelmente com acesso a tratamentos adequados, e o conforto de um lar seguro trouxera de volta o brilho aos seus olhos claros. — É só uma apresentação de estágio, vovó, respondeu,
usando o termo carinhoso que adotara para a mulher que o criara como neto. Mas obrigado. O terno foi um exagero? Nunca é exagero mostrar respeito pelo trabalho, afirmou ela com convicção, ajustando o nó da gravata com mãos experientes. Lembre-se do que sempre digo. A aparência abre portas, mas o caráter decide se você fica, completou Lucas, repetindo um dos muitos ditados que a idosa lhe ensinara ao longo dos anos. Após o episódio que salvara a Vieira Tech, a vida de Lucas transformara-se completamente. Eduardo Vieira, fiel à sua promessa de retribuir oportunidades, oferecera a ele e Dona Irina um apartamento e garantira que o jovem retomasse os estudos em uma das melhores escolas particulares de São Paulo. Inicialmente resistente à ideia de deixar as ruas, Lucas acabou convencido pela insistência de Dona Irina e pela perspectiva de um futuro melhor. Adaptar-se não fora fácil. Apesar de inteligente, Lucas teve que superar anos de educação fragmentada, enfrentando o preconceito velado de colegas de classe média alta e professores que duvidavam de sua capacidade. Foram noites de estudo intenso, com Dona Irina preparando chá forte e incentivando-o a não desistir. A melhor vingança é o sucesso, repetia ela, quando as lágrimas de frustração ameaçavam vencê-lo. A dedicação valera a pena. Lucas não apenas completou o ensino médio com distinção, mas conquistou uma bolsa integral para a administração de empresas na FGV, uma das universidades mais prestigiadas do país. Agora, no terceiro ano da faculdade, iniciava seu estágio na própria Vieira Tech, no Departamento de Responsabilidade Social Corporativa. Eduardo ligou ontem à noite, quando você estava na biblioteca, comentou Dona Irina, ajudando-o a reunir os documentos para a apresentação. Disse que não estará na reunião de hoje, mas que Carolina vai representá-lo. Lucas assentiu, tentando disfarçar o desapontamento. Nos primeiros anos após o incidente, Eduardo mantivera contato frequente, convidando-os para jantares ocasionais e monitorando de perto o progresso acadêmico do jovem. Recentemente, porém, os encontros haviam se tornado mais raros. Segundo Carolina, a condição de saúde do empresário exigia cuidados cada vez mais intensivos, limitando suas aparições públicas. Tudo bem, é melhor assim, não quero tratamento especial, respondeu Lucas, embora sentisse falta da presença orientadora de Eduardo. Após um café da manhã rápido, Lucas despediu-se de Dona Irina e saiu para a estação de metrô. O trajeto até a Berrine era longo, mas ele preferia o transporte público, uma escolha que surpreendia seus colegas universitários, muitos dos quais dirigiam carros importados para a faculdade. 40 minutos depois, Lucas atravessava o saguão da Vieira Tech com um misto de nostalgia e ansiedade. O prédio continuava imponente, mas agora, em vez de observá-lo como um estranho pela calçada, ele tinha um crachá que lhe garantia acesso. O contraste não lhe passava despercebido. No 30º andar, Carolina Martins o aguardava. Aos 43 anos, ela agora ocupava o cargo de CEO operacional da empresa, conduzindo os negócios diários enquanto Eduardo, ainda presidente do conselho, focava em direcionamentos estratégicos de longo prazo. Pontual como sempre, observou ela com um sorriso, conduzindo-o para a sala de reuniões. Nervoso? Um pouco, admitiu Lucas. É a primeira vez que apresento algo formal para o comitê de investimentos. Você vai se sair bem, garantiu Carolina. Li seu relatório preliminar. É sólido, inovador e alinhado com nossos valores. Só precisa defender suas conclusões com a mesma convicção com que entrou neste prédio 5 anos atrás. A reunião começou pontualmente às 9 horas, com 6 executivos seniores além de Carolina. Lucas apresentou sua análise sobre os programas sociais da Vieira Tech, destacando áreas de melhoria e sugerindo novas iniciativas. Suas propostas eram ousadas, incluindo parcerias com ONGs de base comunitária e investimentos em capacitação tecnológica para jovens de baixa renda, mas fundamentadas em pesquisas minuciosas e análises de custo-benefício. Impressionante, Sr. Oliveira, comentou Paulo Mendes, diretor financeiro, após a apresentação.
Mas algumas dessas iniciativas representariam custos significativos sem retorno imediato mensurável. Como justifica esses investimentos em um cenário econômico instável? Lucas respirou fundo antes de responder. Era a pergunta que esperava e temia. Diretor Mendes, vejo esses investimentos não como custos, mas como sementes. A Vieira Tech cresceu vendendo software, mas prospera graças a pessoas. Ao investir em comunidades carentes, não estamos apenas cumprindo responsabilidade social. Estamos cultivando talentos que, de outra forma, permaneceriam invisíveis. Fez uma pausa calculada, lembrando-se dos ensinamentos de comunicação que recebera na faculdade. Além disso, nossas pesquisas indicam que consumidores, especialmente da geração Z, priorizam marcas com propósito autêntico. Cada real investido em impacto social gera aproximadamente R$ 3 em valor de marca e fidelização. É um caso de negócio tanto quanto um imperativo ético. A sala ficou em silêncio por alguns segundos, até Carolina intervir. Obrigada, Lucas. O comitê analisará suas propostas e retornará com uma decisão na próxima semana. Ao sair da reunião, Lucas sentia-se simultaneamente exausto e energizado. Dirigiu-se à sua pequena estação de trabalho, onde pretendia revisar alguns relatórios antes do almoço. Foi interrompido pela chegada de Marcela Prado, uma analista júnior que ocupava a mesa ao lado. Como foi? Perguntou ela curiosa. Conseguiu convencê-los? Difícil dizer, respondeu Lucas com um suspiro. Eles escutaram, pelo menos. O resto depende de quanto estão dispostos a mudar. Bem, enquanto você estava lá em cima impressionando os chefões, descobri algo interessante nos relatórios de auditoria externa, comentou Marcela, baixando a voz e aproximando-se. Achei que poderia te interessar, considerando seu projeto. Intrigado, Lucas examinou os documentos que ela exibiu em seu tablet. Eram relatórios de conformidade ambiental e trabalhista de fornecedores da Vieira Tech na Ásia e na América Latina. Quanto mais lia, mais seu senho franzia. Isso não pode estar certo, murmurou, analisando os dados sobre condições de trabalho precárias, violações ambientais em fábricas terceirizadas e esquemas fiscais complexos que beiravam a ilegalidade. A empresa tem políticas rígidas contra esse tipo de prática. Políticas no papel, respondeu Marcela com expressão grave. Na prática, nosso departamento de compras prioriza custos. E adivinha quem supervisiona a cadeia de fornecimento global? Quem? Perguntou Lucas, embora suspeitasse da resposta. Rafael Torres, protegido de Eduardo Vieira, e uma das pessoas mais influentes da empresa. Ninguém questiona seus métodos porque ele entrega resultados. Lucas recostou-se na cadeira, absorvendo o impacto daquelas informações. A Vieira Tech que salvara há 5 anos, e que o salvara, por sua vez, mostrava-se agora muito diferente da imagem que construíra em sua mente. A empresa que publicamente defendia a inovação ética tinha sombras que contradiziam seus valores declarados. Nos dias seguintes, Lucas conduziu sua própria investigação discreta, cruzando dados e consultando relatórios. Quanto mais aprofundava, mais preocupante a situação se tornava. Não eram apenas fornecedores específicos, mas um padrão sistemático de terceirização para empresas com práticas questionáveis, combinado com estratégias de elisão fiscal agressivas que, embora tecnicamente legais, contradiziam o discurso de responsabilidade corporativa. A descoberta o colocava em um dilema profundo. Confrontar essas questões significaria desafiar não apenas a estrutura de poder da empresa, mas o próprio Eduardo, o homem que transformara sua vida e em quem depositava enorme admiração e gratidão. Após uma semana de angústia, Lucas compartilhou suas descobertas com Dona Irina durante o jantar. "O que devo fazer, vovó?" perguntou, mexendo distraidamente na comida. "Se eu falar, posso perder tudo o que conquistamos. Se me calar, traio meus princípios." A idosa observou-o longamente, seus olhos azuis penetrantes avaliando o conflito no rosto do neto postiço. "Lembra do que te ensinei sobre escutar?" questionou finalmente. Lucas assentiu. "Que ouvidos atentos enxergam melhor que olhos distraídos." "Exato", confirmou ela.
Agora você escutou a verdade. Ignorá-la seria como ficar cego voluntariamente. Mas devo lealdade a Eduardo, argumentou Lucas. Ele nos deu tudo isso. Não, corrigiu Dona Irina com firmeza. Ele reconheceu seu valor e retribuiu uma boa ação. Isso não é compra de silêncio, é oportunidade. A verdadeira lealdade não é concordar sempre, mas ajudar alguém a ser sua melhor versão. Nas primeiras horas da manhã seguinte, Lucas enviou um e-mail solicitando uma reunião privada com Eduardo Vieira. A resposta veio surpreendentemente rápida. O encontro seria naquela mesma tarde. Com o coração pesado, mas determinado, Lucas organizou suas descobertas em uma apresentação objetiva. A decisão estava tomada. Enfrentaria seu mentor com a verdade, mesmo que isso custasse seu futuro na Vieira Tech. A mansão de Eduardo Vieira, situada no alto dos jardins, era uma construção imponente que combinava linhas contemporâneas com elementos da arquitetura colonial brasileira. Lucas, que nunca estivera ali antes, observou o jardim meticulosamente cuidado enquanto aguardava na sala de estar. O motorista enviado por Eduardo o deixara na entrada principal há 10 minutos, e desde então uma governanta o conduzira ao interior, oferecendo-lhe água ou café, ambos recusados, por seu estômago nervoso. A sala, ampla e iluminada por janelões que se abriam para uma vista privilegiada de São Paulo, estava decorada com arte contemporânea brasileira e móveis de design. Sobre a lareira, Lucas notou uma fotografia que o surpreendeu. Ele próprio, ao lado de Eduardo e Dona Irina, durante a formatura do ensino médio, 3 anos atrás. Não imaginava que o empresário mantivesse aquele registro tão visivelmente exposto. Aquele foi um dia memorável, pronunciou uma voz atrás dele. Lucas virou-se encontrando Eduardo Vieira sentado em uma cadeira de rodas motorizada na entrada da sala. A progressão da esclerose, múltipla, era evidente. O empresário, agora com 52 anos, parecia fisicamente mais frágil, com o corpo mais magro e os movimentos visivelmente limitados. Contudo, seus olhos mantinham a mesma intensidade penetrante, e a postura, mesmo sentado, irradiava autoridade. Eduardo, cumprimentou Lucas, avançando para um aperto de mão. Obrigado por me receber em sua casa. A bengala já não é suficiente, explicou Eduardo, notando o olhar de Lucas para a cadeira. Adaptações necessárias. Mas a mente segue afiada como sempre, não se preocupe. Conduziu a cadeira até uma área de estar mais íntima, indicando que Lucas se sentasse no sofá à sua frente. Carolina me contou sobre sua apresentação. Ideias impressionantes. Sabia que faria bom uso das oportunidades. Lucas engoliu em seco. A menção às oportunidades oferecidas por Eduardo tornava ainda mais difícil o que estava prestes a fazer. Obrigado, respondeu abrindo seu laptop. Mas não é sobre isso que vim conversar. O empresário ergueu uma sobrancelha, intrigado pelo tom sério. Direto ao ponto, então. O que descobriu, Lucas? A pergunta pegou o jovem de surpresa. Como sabe que descobri algo? Eduardo sorriu, um gesto que misturava ironia e genuíno divertimento. Conheço esse olhar. É o mesmo que tinha há 5 anos quando entrou no meu escritório para me alertar sobre uma conspiração. É o olhar de alguém carregando um peso importante. Com um suspiro, Lucas começou sua apresentação. De maneira metódica, expôs as violações trabalhistas nas fábricas terceirizadas na Malásia e no México, as infrações ambientais documentadas, mas ignoradas, os esquemas de elisão fiscal que desviavam recursos que deveriam beneficiar comunidades brasileiras, e a cadeia de decisões que ligava essas práticas a executivos de alto escalão da Vieira Tech, incluindo Rafael Torres. Durante 20 minutos, falou sem interrupções, apresentando evidências, gráficos e testemunhos compilados em sua investigação. Eduardo ouvia em silêncio, o rosto impassível, ocasionalmente fazendo anotações em um tablet. Sei que Rafael é importante para a empresa, concluiu Lucas, e entendo que negócios globais exigem compromissos complexos, mas essas práticas contradizem diretamente os valores que a Vieira Tech defende publicamente. Os mesmos valores que me inspiraram.
Eduardo observou-o por longos segundos após o término da apresentação, seu olhar ilegível. Sabe por que escolhi Rafael para supervisionar nossa cadeia global? Perguntou finalmente. Imagino que por sua eficiência, respondeu Lucas. Por sua obediência, corrigiu Eduardo. Rafael nunca questiona ordens. Executa-as perfeitamente, independentemente das implicações éticas. É uma qualidade valiosa no mundo corporativo. Fez uma pausa, manobrando a cadeira para se aproximar da janela. Quando construí a Vieira Tech, o mundo era diferente. A competição global menos feroz, os consumidores menos conscientes, os investidores menos exigentes por resultados trimestrais. As regras mudaram, Lucas. Para sobreviver, adaptamo-nos. Lucas sentiu um aperto no peito. Não era apenas decepção. Era uma sensação profunda de traição. Não apenas dos valores corporativos, mas de tudo o que acreditava ter aprendido com Eduardo. Então as histórias sobre sua integridade inabalável são apenas marketing? Questionou, incapaz de conter o tom acusatório. Eduardo virou a cadeira, encarando-o diretamente. Não simplifique décadas de decisões empresariais com julgamentos moralistas, Lucas. O mundo não é preto e branco. Construir uma empresa que emprega milhares de brasileiros, que desenvolve tecnologia nacional em um país que importa inovação. Isso tem valor. Às custas da exploração de trabalhadores asiáticos, rebateu Lucas, da degradação ambiental, de comunidades brasileiras que perdem receitas fiscais. Às custas do necessário, respondeu Eduardo, seu tom endurecendo. Você acha que nossas concorrentes americanas e chinesas jogam limpo? A pureza ética é um luxo que empresas globais não podem se dar integralmente. Lucas fechou o laptop, sentindo uma mistura de raiva e desapontamento. Não foi isso que me ensinou. Quando me acolheu, disse que oportunidades devem ser retribuídas, que integridade vale mais que lucro. E acredito nisso, exclamou Eduardo, batendo levemente na armação da cadeira. Mas há nuances, compromissos necessários. Compromissos ou conveniências, insistiu Lucas. Há 5 anos você enfrentou traidores dispostos a qualquer coisa por lucro. Hoje, a diferença entre suas práticas e as deles parece questão de grau, não de natureza. O comentário atingiu Eduardo como um golpe físico. Seu rosto contraiu-se momentaneamente antes de recuperar o controle. Você não tem ideia das pressões que enfrentei, dos sacrifícios que fiz, respondeu, sua voz mais baixa agora. Não tem ideia do que significa carregar o peso de milhares de empregos, de responsabilidades que vão além de idealismos juvenis. Lucas percebeu que a conversa entrava em território perigoso, tanto profissional quanto emocionalmente. Eduardo não era apenas seu mentor, mas alguém que admirava profundamente, quase uma figura paterna. Não vim acusar, esclareceu, moderando o tom. Vim porque acredito que a Vieira Tech pode ser melhor, que pode alinhar práticas e valores sem comprometer sua competitividade. E como sugere que façamos isso, jovem idealista? Questionou Eduardo com uma pitada de sarcasmo que mal disfarçava a mágoa. Criando uma divisão de inovação ética, propôs Lucas, que havia pensado cuidadosamente na solução. Um departamento com autoridade para auditar práticas internas e desenvolver alternativas sustentáveis para cada aspecto problemático que identificamos. Eduardo soltou uma risada breve, mas não totalmente desprovida de admiração. E quem lideraria essa divisão? Você, imagino? Alguém com visão e autoridade moral, respondeu Lucas, sustentando o olhar do mentor. Alguém que compreenda tanto negócios quanto ética. Poderia ser eu, sim, mas precisaria de autonomia real e recursos adequados. O empresário observou-o por longos segundos, uma expressão complexa em seu rosto. Parte orgulho, parte irritação, parte algo que Lucas não conseguia decifrar. Sabe o que vejo quando olho para você, Lucas? Perguntou finalmente. Vejo o fantasma do que eu era aos 20 anos, antes dos compromissos, das concessões, das adaptações necessárias. É perturbador e, simultaneamente, revigorante. Moveu a cadeira em direção a uma mesa lateral, de onde retirou um porta-retrato.
Era uma foto antiga. Mostrava Eduardo jovem ao lado de um senhor de cabelos grisalhos. Este era Antônio Guimarães, o homem que acreditou em mim e financiou meu primeiro projeto. Ele tinha valores inabaláveis, princípios rígidos. Discutimos ferozmente quando comecei a adaptar nossas práticas para crescer mais rapidamente. Fez uma pausa significativa. Eu o afastei da empresa que ele ajudou a criar. Anos depois, quando minha condição foi diagnosticada, ele foi o primeiro a oferecer apoio, sem ressentimentos. Devolveu o porta-retrato ao seu lugar, algo como arrependimento atravessando seu olhar. Minha doença trouxe clareza em muitos aspectos, Lucas. Quando o corpo falha, você começa a questionar que legado deixará. Não quero que meu epitáfio mencione apenas lucros recordes e aquisições estratégicas. Lucas permaneceu em silêncio, sentindo que algo importante estava acontecendo naquela sala. Uma mudança sutil, mas significativa. Sua proposta tem mérito, admitiu Eduardo finalmente. Mas tenho condições. Quais? Perguntou Lucas cauteloso. Primeiro, implementação gradual. Não podemos revolucionar nossas práticas globais da noite para o dia sem consequências catastróficas. Segundo, auditoria externa independente. Não confio apenas em nossos sistemas internos para validar mudanças. Terceiro, fez uma pausa dramática. Você precisa completar sua educação formal. Sem um MBA de primeira linha, não terá credibilidade para liderar uma divisão desse porte. Isso levaria anos, protestou Lucas. Precisamente, confirmou Eduardo. Tempo para você amadurecer sua visão e para implementarmos mudanças sustentáveis, não apenas gestos simbólicos. Enquanto isso, você pode trabalhar com Carolina, desenvolvendo projetos piloto em escala controlada. Lucas considerou a proposta. Não era a revolução imediata que imaginava, mas representava um compromisso genuíno com mudanças estruturais, algo que não esperava conquistar tão facilmente. E Rafael Torres? Questionou. Será remanejado gradualmente, sem humilhações públicas, sem escândalos, uma transição profissional digna para alguém que, apesar de tudo, serviu fielmente à empresa por décadas. O jovem assentiu, compreendendo a necessidade de pragmatismo mesmo em revoluções éticas. Temos um acordo, então? Perguntou Eduardo, estendendo a mão. Temos, confirmou Lucas, aceitando o aperto de mão. Mas preciso de mais uma garantia. Qual seria? Transparência total. Quero acesso a todos os dados relevantes, sem exceções, e autoridade para implementar mudanças emergenciais quando identificarmos violações críticas. Eduardo sorriu, um brilho renovado em seus olhos. Você negocia como um veterano, Lucas Oliveira. Feito. Quando o sol começava a se pôr sobre São Paulo, lançando tons alaranjados pela janela panorâmica, os dois homens, separados por gerações e experiências, unidos por uma história improvável, finalizaram os contornos de uma nova era para a Vieira Tech. Antes de se despedir, Eduardo fez um último comentário que ficaria com Lucas por muito tempo. Saiba que, mesmo quando discordo de você, sinto orgulho do homem que se tornou. Talvez até, mais por discordar, significa que pensa por si mesmo. Não apenas reproduz o que ensinei. Isso vale mais que qualquer obediência cega. No caminho para casa, observando a cidade iluminada pelo entardecer, Lucas refletia sobre como aquele confronto difícil havia, paradoxalmente, fortalecido sua conexão com Eduardo. Não como ídolo intocável, mas como ser humano complexo, capaz tanto de grandeza quanto de falhas. O mais importante, a semente da mudança estava plantada. Agora, precisaria cultivá-la com determinação, paciência e sabedoria. O outono paulistano pintava as árvores da Avenida Paulista com tons dourados e alaranjados. Lucas, agora com 27 anos, ajustou o nó da gravata, enquanto observava pela janela de seu escritório no 30º andar da nova sede da Vieira Tech. 7 anos haviam se passado desde seu confronto com Eduardo. E o mundo, tanto o seu particular quanto o corporativo, transformara-se profundamente nesse período. A divisão de inovação ética,
Inicialmente um experimento arriscado dentro da gigante de tecnologia, tornara-se referência nacional e internacional em práticas empresariais responsáveis. Sob sua liderança, após completar um MBA na Universidade de São Paulo, a divisão havia revolucionado a cadeia de fornecedores da empresa, implementado políticas ambientais rigorosas e desenvolvido estratégias fiscais que equilibravam competitividade e responsabilidade social. O caminho não fora fácil. Nos primeiros anos, enfrentar a resistência ferrenha de executivos tradicionais, sabotagens veladas e tentativas de reduzir seu orçamento. Rafael Torres, em particular, tornara-se um adversário persistente, usando sua influência para desacreditar iniciativas que considerava idealismo impraticável. A relação com Eduardo também passara por altos e baixos, com discordâncias acaloradas sobre o ritmo das mudanças e compromissos aceitáveis. Contudo, os resultados gradualmente silenciaram as críticas. As melhorias nas condições de trabalho das fábricas terceirizadas reduziram rotatividade e aumentaram qualidade. As práticas ambientais sustentáveis atraíram consumidores conscientes e investidores ESG. A transparência fiscal melhorou a reputação da empresa e abriu mercados anteriormente resistentes. A Vieira Tech não apenas sobrevivera à revolução ética, como prosperara, tornando-se exemplo estudado em escolas de negócios globais. Um toque na porta interrompeu suas reflexões. Renata Alves, sua assistente, entrou com uma pasta de documentos. Os últimos contratos para o Instituto chegaram, Lucas. Precisam de sua assinatura antes da cerimônia. Lucas sorriu, sentando-se à mesa para revisar os documentos. O Instituto Vieira Oliveira representava a culminação de um sonho que começara anos antes, durante uma visita às ruas onde vendera brigadeiros. Naquele dia, ao reencontrar crianças e adolescentes enfrentando as mesmas dificuldades que superara, sentiu-se compelido a criar algo mais significativo que programas corporativos tradicionais. A ideia nascera como um projeto piloto, um centro educacional no Brás que oferecia aulas de programação e empreendedorismo para jovens em situação de vulnerabilidade. O sucesso fora imediato, não apenas pelas habilidades técnicas desenvolvidas, mas pelo ambiente de pertencimento e possibilidades que criava. Quando apresentou a proposta para expandir o projeto em uma fundação autônoma, Eduardo não apenas aprovara, mas insistira que levasse ambos os sobrenomes, Vieira Oliveira. Uma parceria que começou com um menino ouvindo uma conspiração deve ser reconhecida na história, justificara. Hoje, após meses de planejamento, o Instituto seria oficialmente inaugurado em um amplo complexo na Zona Leste, próximo de onde Lucas crescera. Com capacidade para atender 500 jovens anualmente, ofereceria formação tecnológica avançada, mentorias profissionais e incubação de startups sociais. Nervoso com o discurso? Perguntou Renata, enquanto ele assinava os documentos. Um pouco, admitiu Lucas. É diferente de apresentações corporativas, mais pessoal. Você vai se sair bem, garantiu ela. Ninguém poderia contar essa história melhor. Após finalizar os últimos detalhes, Lucas dirigiu-se ao estacionamento, onde um motorista o aguardava. Embora tivesse condições de adquirir carros luxuosos, mantinha hábitos relativamente modestos, preferindo investir em projetos sociais e no conforto de Dona Irina, que aos 84 anos continuava lúcida e ativa, embora com mobilidade limitada. Durante o trajeto, verificou mensagens em seu celular. Entre elas, uma de Carolina Martins, agora presidente global da Vieira Tech, após a aposentadoria de Eduardo 3 anos antes. Estamos orgulhosos do que construiu Lucas. Toda a diretoria estará presente hoje. A mensagem que realmente o emocionou, porém, veio do próprio Eduardo. Preparado para mais um passo revolucionário, meu jovem? Estarei na primeira fila para testemunhar o que começou com um ato de coragem nas ruas de São Paulo. Sua jornada me lembra diariamente que ninguém é pequeno demais para fazer a diferença. Ao chegar ao complexo do Instituto, Lucas foi recebido por uma agitação organizada.
Jornalistas, autoridades, executivos e principalmente os primeiros estudantes selecionados e suas famílias aguardavam o início da cerimônia. No centro do pátio principal, uma estrutura futurista abrigava laboratórios de tecnologia, salas de aula, espaços de convivência e um hub de inovação social. Nos bastidores, Lucas encontrou Eduardo agora com 59 anos. A esclerose múltipla progredira significativamente, confinando-o permanentemente à cadeira de rodas e limitando parcialmente seus movimentos dos braços. Contudo, sua mente permanecia tão afiada quanto sempre, e seu olhar mantinha a intensidade característica. O grande dia chegou, comentou o empresário, um sorriso genuíno iluminando seu rosto envelhecido prematuramente pela condição. Como se sente? Grato, respondeu Lucas simplesmente, apertando a mão de seu mentor. Por tudo. As tensões que ocasionalmente marcaram seu relacionamento ao longo dos anos haviam cedido lugar a um respeito mútuo profundo. Eduardo reconhecera que Lucas não era apenas seu protegido, mas um líder com visão própria e valores inabaláveis. Lucas, por sua vez, compreendera que as contradições de Eduardo não diminuíam sua grandeza, apenas revelavam sua humanidade. Dona Irina chegou? Perguntou Eduardo. Acabou de chegar. A equipe está ajudando-a com a cadeira de rodas. Ela insistiu em usar seu melhor vestido, mesmo com o calor. Típico dela, sorriu Eduardo. Algumas coisas nunca mudam. A cerimônia iniciou-se pontualmente. Após breves palavras das autoridades presentes, Lucas foi chamado ao palco. De pé diante do microfone, contemplou a plateia diversa. Executivos em trajes formais, famílias simples da periferia, jornalistas atentos, e na primeira fila, Eduardo e Dona Irina lado a lado, ambos em cadeiras de rodas, ambos com olhares de orgulho indisfarçado. Há 12 anos eu estava nas ruas de São Paulo, vendendo brigadeiros, começou, sua voz firme ecoando no ambiente. Invisível para a maioria das pessoas que passavam apressadas, um garoto que a sociedade havia decidido não enxergar. Fez uma pausa, deixando que a imagem contrastasse com o homem confiante que agora se apresentava. Numa noite chuvosa, esse mesmo garoto invisível escutou algo que ninguém mais ouviu. Uma conspiração em idioma estrangeiro que ameaçava uma das maiores empresas do país. Esse momento mudou minha vida, mas não apenas porque me deu oportunidades que jamais sonhei ter. Seu olhar encontrou o de Eduardo, que assentiu levemente. Mudou porque me ensinou algo que carrego até hoje, que escutar é uma forma de enxergar além das aparências, que a verdade merece ser defendida, mesmo quando custa algo, e que todos, independentemente de onde venham, têm algo valioso a oferecer ao mundo. Indicou o complexo ao redor. O Instituto Vieira Oliveira nasce desse princípio. Não é apenas um centro educacional. É um convite para enxergarmos potencial onde outros veem apenas problemas, para escutarmos vozes geralmente silenciadas, para acreditarmos que o próximo grande inovador pode estar hoje vendendo balas no semáforo ou entregando aplicativos de bicicleta. Ao longo de 20 minutos, Lucas detalhou a filosofia e programas do Instituto, enfatizando como tecnologia e educação poderiam ser ferramentas de transformação social quando acessíveis a todos. Concluiu retornando à história pessoal que inspirara o projeto. Aquele menino dos brigadeiros está em cada jovem que entrará por estas portas. A única diferença é que ele teve a sorte de ser ouvido num momento crucial. Este instituto existe para criar essa mesma sorte sistematicamente, para centenas de jovens a cada ano. O discurso foi recebido com aplausos calorosos. A cerimônia prosseguiu com o tradicional corte de fita, realizado simbolicamente por 3 pessoas, Lucas, Eduardo e uma adolescente de 15 anos, primeira colocada no processo seletivo, moradora de uma comunidade no Capão Redondo. Horas mais tarde, quando a maioria dos convidados já havia partido, Lucas encontrava-se na sala de inovação do Instituto, onde dezenas de computadores novos aguardavam os primeiros estudantes que iniciariam as aulas na semana seguinte. Eduardo entrou, manobrando habilmente a cadeira motorizada. Impressionante o que você construiu aqui, comentou,
observando o espaço. Muito além do que imaginei quando discutimos o conceito pela primeira vez. Tive bons professores, respondeu Lucas, sentando-se em uma das cadeiras para ficar na mesma altura do mentor. E aprendi tanto com os erros quanto com os acertos. Eduardo sorriu contemplativo. Sabe o que mais me orgulha em sua trajetória, Lucas? Não é o sucesso profissional, nem mesmo este instituto. É que você nunca perdeu sua essência. O menino que teve coragem de abordar um empresário poderoso com uma história improvável continua aí, só que agora com ferramentas para fazer mudanças ainda maiores. Fez uma pausa, ajustando-se na cadeira antes de continuar. O conselho está considerando minha sugestão para você assumir a presidência da Vieira Tech nos próximos anos. Lucas arregalou os olhos surpreso. Pensei que Carolina fosse permanecer no cargo por muito tempo. Ela está planejando sua transição. Quer focar na expansão internacional e precisa de alguém de confiança para liderar as operações no Brasil. Alguém com visão de futuro e princípios sólidos. A proposta era tentadora e assustadora ao mesmo tempo. Liderar a empresa que mudara sua vida representaria o fechamento de um círculo extraordinário, do menino invisível ao CEO. Contudo, Lucas sabia que o caminho ainda exigiria muitos desafios. Preciso pensar sobre isso, respondeu honestamente. Tenho compromissos com o Instituto, com os projetos da divisão de ética. E é exatamente por isso que você é o candidato ideal, interrompeu Eduardo. A Vieira Tech do futuro precisa de alguém que enxergue além do próximo trimestre fiscal. Alguém que compreenda que tecnologia sem propósito humanitário é apenas código vazio. Antes que Lucas pudesse responder, Dona Irina apareceu na porta, acompanhada por uma enfermeira. Aqui estão vocês, comentou a idosa, seu português ainda carregado de sotaque, mesmo após todos aqueles anos. Sempre em reuniões, até em dia de festa. Lucas sorriu para sua mentora e avó de coração. Estávamos apenas contemplando como tudo começou e onde pode chegar, explicou. Começou com ouvidos atentos, lembrou Dona Irina com a sabedoria característica. E chegará onde o coração mandar. Eduardo assentiu, respeitoso. Palavras. Sábias, Dona Irina. Como sempre. Os três permaneceram em silêncio por alguns instantes, unidos por uma história improvável que entrelaçara seus destinos. Através das janelas amplas, o pôr-do-sol paulistano lançava luzes douradas sobre a Zona Leste. Não mais um lugar a ser deixado para trás, mas o cenário de uma revolução silenciosa que começava naquele espaço. Na semana seguinte, quando os primeiros estudantes chegaram ao instituto, Lucas fez questão de estar presente para recebê-los pessoalmente. Entre eles notou um garoto magro, de olhar esperto e roupa simples, que observava tudo com admiração contida. Algo nele lembrava o próprio Lucas, de anos atrás. Como se chama? Perguntou, aproximando-se. Mateus, senhor, respondeu o jovem visivelmente nervoso. Bem-vindo ao Instituto, Mateus. O que você mais espera aprender aqui? O garoto hesitou apenas um segundo antes de responder com determinação. Quero aprender a criar algo que ninguém acredita ser possível, vindo de alguém como eu. Lucas sorriu, reconhecendo naquelas palavras o eco de seus próprios sonhos. Então você veio ao lugar certo, garantiu, colocando a mão no ombro do adolescente. Porque a maior lição que aprendi na minha jornada é que não existem sonhos pequenos ou grandes demais. Existem apenas sonhos que esperam a oportunidade de se realizarem. Enquanto caminhava entre os jovens estudantes naquela manhã, Lucas refletia sobre como tudo começara com um ato simples de escutar, algo que Eduardo certa vez chamara de ver com os ouvidos. Aquele momento aparentemente insignificante nas ruas chuvosas de São Paulo desencadeara uma sequência de eventos que transformara não apenas sua vida, mas agora se expandia para influenciar centenas de outras trajetórias. O menino invisível que vendera brigadeiros tornara-se um homem cuja visão impactava o futuro de uma nação. E cada novo estudante que passava pelos portões do Instituto representava a continuidade desse legado.
uma promessa de que ninguém mais precisaria ser invisível para ter valor na sociedade brasileira, que ajudavam a construir um brigadeiro de cada vez. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Lucas e Eduardo tenha tocado seus corações e mostrado como pequenos atos de coragem podem transformar não apenas vidas individuais, mas comunidades inteiras. Para mais histórias inspiradoras como essa, temos uma playlist especial, Transformações Brasileiras, que vocês podem acessar clicando aqui ao lado. Se esta narrativa despertou algo em você, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu like, para que possamos continuar compartilhando essas histórias de superação e esperança. E nos contem nos comentários, qual momento da história de Lucas mais tocou vocês? Estamos ansiosos para ler suas impressões e continuar essa conversa. Até a próxima história.